Se você tem uma Bíblia, eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia e fique com ela perto de você. If you have a Bible, I want to invite you to get your Bible right now and open it and keep it nearby. E se você que gosta de anotações, anote, queridos. Quem sabe um dia você vai precisar. If you like to take notes, start writing down, taking some notes, because maybe someday you're gonna need it. Quem sabe um dia Deus vai usar você para abençoar um grupo ou uma pessoa estudando o livro de Atos. And maybe God can use you to minister to somebody else. This very study in the book of Acts that we're teaching right now. Amém? Amen? Então, a leitura de hoje vamos estudar So o capítulo today, 2 de Atos, We're gonna study the chapter 2 from Acts. mas os versículos que a gente ainda não estudou. But the verses that we have not read yet. Okay? Então vamos lá, em capítulo 2, So chapter 2, a partir do verso 11 starting in verse 11 até o verso 16 por enquanto. to verse 16 for right now. Acts 2, 11 through 16 for now. Tanto judeus como prosélitos, Both Jews and proselytes, cretenses e arábios, Cretans and Arabians, como ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. we hear them telling in our own tongues the mighty works of God. Todos atônitos e perplexos, And all were amazed and perplexed, interpelavam uns com os outros. saying to one another, Que quer isto dizer? "What does this mean?" Outros, porém, zombando, diziam: But others, mocking, said, estão embriagados. "They are filled with new wine." Então se levantou Pedro com os 11 But Peter, standing with the 11, e, erguendo a voz, lifted up his voice advertiu-os neste termos: and addressed them, varões judeus "Men of Judea e todos os habitantes de Jerusalém, and all who dwell in Jerusalem, tomai conhecimento disto let this be known to you, e atentai nas minhas palavras. and give ear to my words. Estes homens não estão embriagados, For these people are not drunk, como vindes pensando, as you suppose, sendo esta a terceira hora do dia. since it's only the third hour of the day. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. But this is what was uttered through the prophet Joel. Amém? Vamos orar Amen. então? Let's pray. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade Father, we thank you for the opportunity de estarmos em nossa casa quentinha. to be in our homes, warm homes, Apesar de lá fora estar nevando tanto. although outside is snowing so much. E é a oportunidade, Senhor, de falar do teu amor And an opportunity we have to speak of your love e da verdade da tua and the palavra. truth of your word. Que todos que ouvirem Let everybody that's listening sejam transformados por be essa palavra. transformed by this word. Nós abençoamos as famílias que estão ouvindo We bless the families that are listening right e now as que ainda ouvirão. and those that have yet to listen. Seja tudo para a tua glória Let it be all for your glory e somente a tua glória. and only for your glory. Amém. Em nome In de Jesus' Jesus. name, amen. Amém? Amen. Então, semana passada nós So, abrimos um parênteses Last week we opened up a parenthesis do nosso estudo bíblico do livro de Atos of our study in the book of Acts e estudamos o dom de to línguas. study the gift of tongues. E nós concluímos And we concluded que depois que o Espírito Santo foi derramado that after the Holy Spirit was poured out nessas 120 pessoas que permaneceram em on Jerusalém, the 120 disciples, these people that remained in Jerusalem, conforme a ordem que Jesus havia dado a eles de permanecer em Jerusalém, according to the command that Jesus had given them to stay in Jerusalem. porque do alto eles seriam revestidos de poder. Because from on high they would be filled with power. E como nós acabamos de ler um dos versículos, And we just read one of the verses diz que as pessoas que ouviram ficaram maravilhadas saying how the people that were hearing, they were marveled, they were astonished. como que eles estavam entendendo How could these people how could they understand na própria língua in deles their own language o que eles estavam falando what the disciples were saying com relação às maravilhas de Deus. in regards to the wonders of God? Então the nós glories podemos of ver God. que o que aqueles 120 pessoas estavam falando em línguas, So those 120 people were speaking in tongues. eles estavam falando línguas da terra, línguas que They were speaking de outros lugares. languages from various places.
E hoje eu pesquisei quantas línguas existem no mundo. And today I studied how many languages are there in the world. 6.500 idiomas. There are 6,500 languages and dialects. Então, às vezes você pode estar falando em línguas. So you might be speaking in E tongues, você pode estar falando numa dessas and you 6.500 could be línguas. speaking one of these 6,500 E aí eu languages. fiquei pensando, So I was thinking, porque eu já ouvi alguém falar assim, because I heard somebody say it this way, pastora, quem fala em línguas, Pastor, those that speak in tongues, fala a língua dos anjos. they are speaking the language of the tongues of the angels. Eu fiquei pensando assim, eu não comentei isso na semana passada. And I was thinking about it, but I didn't comment it last week. Mas se você estudar todas as vezes que os anjos apareceram But if you study every time that the angels appear in the Bible, no texto bíblico, in the biblical text, eles estavam entregando mensagens they were giving messages aos servos de Deus, to the servants a of God, reis. to kings. E o que eles diziam And what they were saying, era na língua daquele humano, para aquele humano entender. it was spoken in a language that humans could understand. Não existe nenhuma passagem There is no passage falando que os anjos têm uma língua só deles, saying that the angels have their own language, a não ser quando o apóstolo Paulo except when the Apostle Paul fala sobre o amor, aquele texto lindo sobre o amor, speaks about about love in that beautiful text em 1 in 1 Coríntios 13. Corinthians 13. Ele vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos He homens said, e dos anjos. though I spoke the languages of man and angels. E eu acredito que esta é uma forma poética And I believe he was using a poetic dele dizer assim, way ainda que eu tivesse condição de falar uma língua assim express. celestial, he was using a poetic way of speaking, saying, even though I were able to speak a celestial, a heavenly tongue, ou mesmo falasse todas as línguas existentes, ou seja, or even 6.500 if I línguas. could speak all of the languages, or in other words, 6,500 languages. Mas se eu não tivesse amor, But if I had no love, if I did not no have meu love, falar, in my way of speaking, de nada adiantaria. it would not matter for anything. Porque semana passada nós lemos em 1 Coríntios 14:2 We read in 1 Corinthians 14:2 last week que quem fala em línguas edifica a si mesmo that the person that speaks in tongues edifies himself e fala mistérios para Deus, and speaks mysteries unto God, e somente ele entende. and only he understands it. Então, a passagem não diz, e os anjos também entendem, It doesn't say the angels also understand it, porque é uma língua deles. because it's their language. Ou seja, não tem nenhuma outra passagem There's no other que passage fale sobre that says falar a língua dos anjos. about speaking the tongue of angels, Ou que eles têm uma or linguagem ou um they idioma. have a language, a specific language or idiom, Ou vários outros or idiomas. various other idioms. Então, é só esse parênteses que eu queria So I wanted fechar to sobre o dom close de línguas. that parentheses regarding the gift of tongues. Mas aqui nós vimos que esse grupo que Oh. ouviu os 120 falando, But we see here that this group that saw the 120 disciples speaking, ficaram maravilhados. they were astonished. E aqui na passagem você vê And in this passage, you see o escritor citando vários diferentes lugares representados por aquelas pessoas. the writer speaking a lot of different Lugares places representados por aqueles cidadãos. that were represented by the people, those citizens from those various lands. E ele cita também os prosélitos. He also cites the proselytes. Os prosélitos são judeus convertidos ao judaísmo. São So, gentios convertidos ao judaísmo. These were Jews that had been converted. Gentios. I'm sorry, these were Gentiles that had been converted to Judaism E que abraçaram a lei de and Moisés. that had embraced the law of Moses. Foram circuncidados. They had been circumcised. Só um parentezinho para você um dia que ler Another parenthesis, so sobre prosélitos, já if you saber o que hear é. about the proselytes, you'll know what that is. Mas aí, essas pessoas ficam maravilhadas. But these people were astonished, E alguns querem saber o que é isso. and some of them want to know, hey, what's going on? Mas outros disseram, eles estão bêbados. But some were mocking and saying they're drunk with new wine. Quando
quando chegou, né, ao ouvido dos apóstolos que isso estava sendo dito, when the apostles heard what was being said, Deus tomou God Pedro took over and Pedro, e ele se levantou Peter, corajosamente and he rose up courageously diante daquela multidão. in front of that multitude, E aí os 11 também se levantaram, and the 11 also rise up, como se quisesse mostrar assim, olha, nós não estamos bêbados não, olha, estamos as de if pé aqui. showing, we're not drunk, we're standing right here. E Pedro fala, nós não estamos And bêbados. Peter says to them, we're not drunk. É 9 horas da manhã, são It's 9 9 horas da manhã. o'clock in the morning. Porque a terceira hora do dia é The 9 horas da manhã. third hour is 9 a.m. E ele começa a dizer a razão por que eles estavam cheios do Espírito Santo. And then he says the reason why they were full with the Holy Spirit. E ele diz And assim, he says, em Joel, citando uma passagem de Joel 2:28. and he was citing a passage from Joel 2:28. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Joel 2:28. Não, Atos 2:17. Ele está Okay, so citando. he's citing it. Ele está citando. Okay, so here we go. And in the last days it shall be, Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. God declares, Vossos I will filhos pour e out my vossas spirit. filhas profetizarão. that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Vossos filhos terão visões e sonharão seus velhos sonhos. And your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Even on my male servants and female servants in those days I will pour out my E spirit, profetizarão. and they shall prophesy. Eu fui então ao livro de Joel, So I went into the book of Joel. esse texto está em Joel 2:28. This is found in Joel 2:28. E achei algo interessante, porque eu vi em várias versões da Bíblia. And I found it very interesting because I read it in several versions of the Bible. E todas as versões não usam o termo que Pedro usou, que ele fala, acontecerá nos últimos dias. And all the versions don't mention the terms that Peter mentioned, that it would happen in the last days. As versões dizem que acontecerá depois It says it will happen afterwards, que derramarei do meu espírito. that I will pour out my spirit. Mas Deus permitiu que esse acontecimento com Pedro estivesse na Bíblia. But God allowed for this happen. What happened with Peter in at that time in the Bible, Porque era Deus inspirando a Pedro. because it was God Himself inspiring Peter. Então, o que Joel falou sobre acontecerá depois, So what Joel says that will happen afterwards, Deus inspirou Pedro para falar como os últimos dias. God inspired Peter to speak regarding the last days. E eu pergunto a você que está me ouvindo, And I'm asking you who are seeing us, o watching que us, é os últimos dias? what are the last days? Os últimos dias, queridos, começou The last days began no dia do Pentecostes. in the day of Pentecost. E nós estamos vivendo os últimos dias And we are living in the last days há mais de 2000 anos. for now 2,000 years. Porque um dia para Deus é como Because 1000 anos. One day for the Lord is like 1,000. E 1000 anos como um dia. And 1,000 years are like one day. Então o que aconteceu So what na happened história? in the story? Deus vinha tratando com o povo de Israel. God was dealing with the people of Israel. Toda a Bíblia nós Throughout the vemos Bible, Deus falando ao povo de We Israel, see the people, God speaking to the people of Israel alcançando outras nações através do povo de Israel. and reaching other nations through the people of Israel. Aí veio o Espírito Santo no Pentecostes, So, and then Holy Spirit comes upon them on no Pentecost, dia da colheita. in the day of harvest. Como a gente viu, também já estudamos que As o we studied Pentecostes é o dia da before, colheita. that Pentecost is the day of harvest. Nesse dia é como On se that day, it is as if o cronômetro de Deus God's chronometer tivesse sido configurado. or his timekeeping device had
been configured. Como se ele tivesse set up o relógio. Like he started to set up his timer. É como se dissesse assim, agora As if he was saying, now, começa click. os últimos dias. Now the last days begin. Começa uma nova era. A new time, a new era. Então ele deixa de tratar com Israel. So he is no longer dealing with Israel. E começa um novo ciclo no same calendário de Deus. And begins now a new cycle in the calendar of God. Então os últimos dias é um período So the de last days tempo are a period of time marcado por um evento marked by an event, que é o da igreja. which is the church. Quando a igreja for tirada da terra, arrebatada. When the church is raptured and removed from the earth. E eu quero falar para você que está me ouvindo. And I want to tell you who are listening. Jesus irá buscar a sua igreja. Jesus is going to come back to take his church. À medida que o mundo vai piorando, As the world becomes worse and worse, Deus vai nos resgatar. God will rescue his people. Deus vai nos tirar dessa lama, dessa perseguição. God will remove us from this mire, from this mud, from this persecution. E vai nos levar para o céu com Ele. And he's going to take us to heaven with him. E nós vamos encontrar com Ele nos ares. And we're going to meet with him in the air. O povo de Deus vai desaparecer da The terra. people of God will disappear from the earth. E aí começa um novo configurar do relógio de Deus. And then begins a new configuration in God's timekeeping, Que é a grande tribulação. which is the great tribulation. Eu não quero estar aqui para ver. I do not want to be here. E eu também não quero que você esteja. And I don't want you to be here Por either. isso, ande humildemente na presença do Senhor. Therefore, walk humbly in the presence of the Lord. Conheça o seu Deus. Know your God. Tenha prazer na presença dele, Delight in his presence, para que você possa subir e estar com ele. so that you also can go up and be in his presence. E quando o fim dos tempos terminar, And when the end of times, when the end times ends, com a grande vinda do Senhor, with the great return of the Lord, em grande glória, in great glory, para socorrer Israel, to rescue Israel, porque todas as nações because all the nations vão estar de acordo will be in agreement de terminar e exterminar com o povo judeu. to put an end to and exterminate with the people, the Jewish people. Mas por causa da promessa que Deus fez a Abraão, But because the promise God made to Abraham e também a Davi, and also to David, Jesus voltará como Messias do povo Jesus judeu, will come back as the Messiah o rei de Israel of the Jewish people, e o the King Senhor of de Israel, toda a terra. and the Lord of all the earth. Porque o pecado corrompeu tudo, queridos. Because sin has corrupted Mas everything. Deus tem um novo céu e uma nova But God terra. has a new heaven and a new earth. Porque Deus pode sim pegar tudo que está destruído Because God very well can take everything that is destroyed e fazer tudo novo. and make all things new. E Ele pode fazer tudo novo na sua He família. can make all things new in your family. O seu casamento pode estar manchado pelo pecado. Your marriage could be tainted by sin. Você pode estar sem prazer dentro da sua própria casa. You could be without joy in your own house. Você pode estar se sentindo miserável e solitário. You could be feeling miserable and alone. Mas Deus tem um novo começo para você. But God has a new beginning for you. Deus pode pegar tudo que está destruído. God can take everything that is destroyed. E no meio dos entulhos, And in the midst of all this, the trash, Ele pode fazer uma cidade no alto. He can make a city Pegar tudo isso aí que está destruído on high, and He can take everything that is e destroyed fazer você um grande testemunho and make of you a great testimony do poder dele de of His transformar power to transform toda maldição e bênção.
every curse into a blessing. Então, mesmo que a sua vida esteja bagunçada, So even if your life is a mess, entulhada, suja, dirty and full of things, Deus pode fazer tudo novo. God can make all things new. Colocar você no alto, He can put you up high para que todos vejam so that all can see a grande transformação que ele operou the great transformation that he has para a operated glória dele. for his glory. Amém, queridos? Amen. Então, o próximo evento no calendário de Deus, So the next event in God's calendar, depois do grande dia aqui maravilhoso do derramamento do Espírito Santo, after this great and wonderful day of the outpouring of the Holy Spirit, será o arrebatamento da igreja. will be the rapture of the church. Amém? Amen. Então agora Deus está agindo na terra através da igreja. So right now, God is operating on the earth through the church. Com a descida do Espírito Santo, With the outpouring of the Holy Spirit, when he came down, Israel ficou um pouquinho de lado, não quer dizer que está esquecido. Israel was set aside a little bit, but not forgotten. E Deus começa a operar na terra através da igreja. And God begins to operate on the earth through the church. Então ele está dizendo aqui, So he's saying here, Pedro, usando a passagem de Joel, Peter is using this passage from Joel, que diferente do Antigo Testamento, that differently from the Old Testament, que o Espírito Santo descia sobre profetas, that the Holy Spirit would come upon the prophets, sobre reis. upon the kings. Não, agora o Espírito Santo vai descer sobre toda a carne. Now the Holy Spirit would come upon all flesh. Pelos os servos, as The servas, servants, the men servants, maid servants, os jovens, the as young people, the crianças. children. Todos podemos ser cheios do Espírito We Santo. all can be filled Eu with the já Holy vi Spirit. criancinha, pequenininha, seen- ser cheio do Espírito I have Santo. seen little kids, small kids, filled with the Holy Eu Spirit. já vi idosos, todo enrugadinhos, I've seen very old people, full of wrinkles, ser cheio do Espírito be Santo. full of the Holy Spirit. Aleluia. Hallelujah. Eu sinto a presença de Deus I aqui. feel the presence of God here. Ele está derramando do seu Espírito He's- sobre toda a He's carne. pouring His Spirit upon all flesh. Que as nossas crianças sejam cheias do Espírito May our Santo. children be filled with the Holy Que os nossos Spirit. jovens sejam cheios do May our Espírito youth Santo. be full of the Holy Spirit. Que nossos idosos May the elderly, tenham our elderly, sonhos. dream dreams. Então, queridos, antes da vinda do Senhor, So before, beloved, before the coming of the Lord, algumas coisas acontecerão. some things will happen, Então, vamos ler o que está aqui and we're going to read em Atos 2,19. Olha what's aqui in Acts que Pedro fala. 2:19. Let's see what Peter says. Depois que ele diz que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne, After he says the Holy Spirit will be poured on all flesh, ele diz, mostrarei, no 19, mostrarei prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra, And I will show- sangue, fogo e vapor de fumaça. and I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. Todas essas coisas precederão All these things would precede o grande e terrível dia do Senhor. the great and terrible day of the Lord. No Atos 2:20, In the verse ele 20, diz que o sol se converterá em the trevas sun shall be turned to darkness e a lua em sangue, and the moon to blood antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. before the day of the Lord comes, the We- great and magnificent day. Quando você ouvir na Bíblia, ou ler na Bíblia, When you o grande e glorioso dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, when you read in the Bible about the great and glorious day, the great and terrible day, se refere à of the Lord. grande vinda do Senhor it is speaking of the great coming of the Lord no Monte das Oliveiras. on Mount of Olives. E ele virá com sinais e prodígios. And he would come with signs and wonders. Quando ele vier buscar a sua igreja, When he comes to take his church, a Bíblia diz que estarão comendo, the Bible says that some will be eating, estarão bebendo, some will be drinking, casando e dando-se em casamento, marrying and giving in marriage, porque ele virá como um ladrão. because he will come like a thief in the Mas night. no grande dia do Senhor, But in the great day of the Lord,
acontecimento, what's happening, fenômenos naturais natural phenomena estarão will acontecendo be happening com muito mais frequência do que a gente já vê por aí. much more frequently than we are already E witnessing. conforme o tempo vai se aproximando And da as vinda do The Senhor, day of the Lord approaches, mais more e and more. mais acontecimentos como esses que a more and gente more things like these will begin estarão will be acontecendo com happening mais frequência. more frequently. Então ele diz que haverá um eclipse solar. So there will be a solar eclipse. Você sabe que o eclipse é quando o Sol, a Lua e a Terra, eles ficam alinhados. An eclipse is when the sun, the moon, and the earth are aligned E aí in a such a Lua way fica no that meio the moon e as pessoas da Terra is- não conseguem ver o is Sol. between in front of the sun, and the people on the earth cannot see the sun. Já vimos algum eclipse? Eu não sei se We've você seen- já viu algum We've eclipse. seen eclipses, E geralmente os eclipses não são tão longos. and many times they're not that long. Agora imagine um eclipse solar. But imagine a solar eclipse. Imagine você, Deus, diminuir a rotação da Terra. Imagine God slowing down the rotation of the earth E ficar escuro por muitos e muitos dias. and it gets very dark for many, many days. E a Bíblia fala que também a lua vai se transformar em sangue. It says also that the moon will turn to blood. A ciência fala desse fenômeno, The science speaks of this que é o phenomenon, eclipse lunar, the lunar eclipse, quando a lua está cheia when the moon is E os- when some full moon e o Sol, a Lua e And a the Terra alignment ficam alinhadas. of the sun and moon and the earth are aligned A in such a way a luz do Sol reflete na borda That the externa light- da Terra. that the light of the sun reflects on the external border of the earth. E aí a lua fica com aquela cor que quando você vê às vezes o céu vermelhado. And the moon is with that color when you see like the sky is very reddish. Agora imagine você que está acostumado a ver a lua sempre de uma cor. Imagine if you're used to seeing the moon always in that one color. E aí os românticos fazem poesias, And romantics make poems, músicas. music. Mas agora as pessoas olham But para a now lua people are looking at the moon e ela parece que está and it ensanguentada. looks like it's in blood. It's bloody. Claro que isso vai dar o quê? You know, Medo. this is going to cause fear, Mas vai dar medo, queridos, but it will cause fear nas pessoas que não conhecem as Escrituras. in the people that do not know the scriptures. Porque não é motivo de medo, porque no próprio verso 21, This is not a reason for us to be scared, because in verse 21, ele diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. it says, "And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved." Mas o triste But what's sad é que poucos vão invocar o nome do Senhor. is that very few will call on the name of the Lord. O ser humano vai estar tão corrompido The human beings will be so e corrupted tão rebelde para com and Deus so rebellious against God que poucos invocarão o nome do that Senhor. very few will call on the name of the Lord. Então, por que Pedro diz que Jesus, So agora what- no verso 22, So why does now Peter in verse 22 say of Jesus Jesus foi atestado that Jesus of Nazareth was a man who was attested por milagres, maravilhas e sinais? by mighty works and wonders and signs? Por que ele não fala só maravilhas Why doesn't he just say wonders ou só milagres? or just miracles? Então vamos lá, no verso 22. Look at verse 22. Varões israelitas, atentei a estas palavras. Men of Israel, hear these words. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. that God did through him in your midst, as you yourselves know. Os milagres de Jesus
Jesus' miracles não são os mesmos milagres que Elias e Eliseu fizeram. are not the same miracles that Elijah and Elisha Os milagres performed. que Jesus operou The miracles that Jesus performed, são sinais para Are signs provar a divindade to de prove Jesus. his divinity, the divinity of Jesus. Ressuscitar performed. Lázaro. Write it down. A pesca maravilhosa. He raised Lazarus from the dead. He there was the miraculous catch of Curar fish. os olhos dos cegos. He healed the blind. Expulsar demônios. He Fala um aí. expelled demons. Say another one. São vários e vários milagres. There are very, very many miracles. João diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus operou, John said that if you were to write down every miracles that Jesus operated, não caberia os livros que haveriam de ser escritos. it wouldn't fill all the books that would be written would not fill in the entire earth. Apesar de todos esses milagres, In spite of all these miracles, o que realmente e definitivamente provou a divindade de Jesus what really and definitively proved the divinity of Jesus foi a sua ressurreição. was his resurrection. Você pode dar glória a Can you Deus. say glory to God? Por quê? Why? Porque que o milagre da ressurreição Why is the miracle of the foi o resurrection que realmente provou a divindade de Jesus, que ele é Deus. Why is the miracle of the resurrection the one that proved his divinity? In other words, that he is God. Jesus disse que ele Jesus é said Deus que se fez carne that he's the God who became flesh, e veio morrer para pagar a pena de morte and he came to die, to pay the death penalty devida por todos que pecaram. owed by everyone who has ever sinned. E todos pecaram. And all have sinned. Todos nós pecamos. We all have sinned. E o pecado, queridos, faz separação entre nós e Deus. And sin makes separation between us and God. A Bíblia fala que são os nossos pecados que separam-nos de Deus. The Bible says that our sins make separation between us and God. Porque Deus é santo. Because God is holy. Deus é santo. God is holy. Ele não pode nem contemplar o pecado. He cannot even contemplate sin. E Jesus olhou, Deus olhou, And God looked, a Trindade olhou do céu the Trinity looked from e heaven procurou um justo. and searched for one just person. Já que um homem pecou e todos morreram, que foi Adão, Since one man, Adam, sinned and all have sinned, Deus procurou um homem que pudesse morrer God searched for one man that could die e todos vivessem. so that everyone else would live. Porque ele se satisfaria com a morte de um justo, só um, Because he would be satisfied with the death of just one para salvar righteous todos os person outros. to save everyone. Porque também um só pecou e também todos morreram. Because one sinned and all have died. Então Deus falou, não, se só um obedecesse, só um ser puro e justo, And God said that if only one is just, only one is just, e morrer no lugar dos outros, and dies in the place of all the others, e morrer como se fosse os outros, and died in the place of all the others, porque na justiça de Deus, because in the righteousness of God, sem derramamento de sangue, não há justificação de pecado. without the shedding of blood, there's no remission for sins. Porque ele disse, quem pecar, Because certamente he morrerá. said that the soul that sins will die. Mas a Trindade, o Deus Trino, But the triune God olhou do céu para a looks terra from heaven to earth, e não havia um justo and there was sequer. not a righteous man, not a single one. E Jesus falou, eu vou me fazer And carne. Jesus said, I will become flesh. Eu vou ser como um deles. I will be like one of them. Eu vou viver para agradar a Deus e obedecê-lo enquanto homem. I will live to love and obey God as a man. Eu vou cumprir toda a lei. I will accomplish all the law. E depois eu vou morrer injustamente no lugar deles. And then I will die an unjust death in their place.
Mas ao terceiro dia eu But on the vou third day, ressuscitar. I will rise again. Porque a morte não pode Because death cannot e não poderia and would not be able to segurar a Deus, hold him a down, Jesus, Jesus, porque ele não tinha pecado. because he had no sin. Ele tinha morrido He died como um pecador. as a sinner, E o pecador era você. and the sinner was E o you, pecador era eu. and the sinner was me. Aleluia. E ele morreu Hallelujah. por And he nós. died for us. E ele disse que ele faria isso. And he said he would do Em that. Mateus 20. In Vamos ler lá, Matthew. Mateus 20. Abra a tua Bíblia aí, Mateus. Look in Matthew 20. Mateus 20. Quero ler esse versículo porque foi Jesus falando. Mateus 20, I want 18 to e read this 19. verse because Jesus is speaking here. 20, 19. Estando, 18 Matthew e 20. 19. Olha o que Jesus falou. Eis que subimos para Look what Jerusalém. Jesus said in verse 18. See, we are going up to Jerusalem, E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. and the Son of Man will be delivered over to the chief priests and scribes, Eles o condenarão à morte and they will condemn him to death e os entregarão aos gentios para ser escarnecido, and deliver him over to the Gentiles to be mocked açoitado e crucificado. and flogged and crucified. Mas ao terceiro dia ressurgirá. And he will be raised on the third day. Jesus Jesus profetizou a própria morte. prophesied his own death. Ele disse que morreria. He said he would die. E se ele tivesse só morrido, And if he had only died, a profecia que ele falou que eu vou morrer the prophecy where he said, I will die, teria se cumprido. would have been accomplished. Mas ele não disse que só Fulfilled. morreria. But he didn't say he would only die. Ele disse que morreria He said he would die e que and that he would ressuscitaria. resurrect. Oh, gente, que coisa linda! That's an amazing, beautiful thing. Ele falou everyone. que morreria, He said he would die, mas ele falou que também but he said he ressuscitaria. would rise again. E esta era uma prova da sua divindade. And that is a proof of his divinity. Porque ele disse, eu sou bom pastor. Because he says, I'm the good E o bom shepherd. pastor dá a vida por suas And ovelhas. the good shepherd gives his life for the sheep. Jesus falou que ia morrer. Jesus said he would die, Mas falou também que ia ressuscitar. but he said he would rise again. Mas se Jesus só tivesse morrido, But if Jesus had only died, o que você hoje falaria de Jesus? what would you say today of Jesus? Ah, Jesus Well, Jesus foi uma pessoa que fez bastante was a milagres. person that did a lot of miracles. Ele falou muitas coisas He bonitas, said many beautiful things, mas morreu. but he died. Então ele era um rabino. So he was a rabbi. Ah, então ele era um He was israelita. an Israelite. Ah, ele era um lunático. He was a lunatic Porque ele falava que ele perdoava because pecado. he said he forgave sins. Então, queridos, apesar de todos os milagres que So Jesus then, fez, beloved, in spite of all the miracles that Jesus performed, se ele tivesse permanecido na morte Had depois he- da cruz, had he remained in death after the cross, ele teria he would have been, terminado como um mentiroso. he would have concluded as his life as a liar, Porque ele falou because he que ele ia said morrer. that he would die, Mas ele falou que ia ressuscitar. but he said he would resurrect. Então ele não poderia So- ser considerado um mentiroso, um curandeiro. He could not be considered a charlatan or just a healer, Porque ele ressuscitou Because como he ele rose. disse que ressuscitaria. as he said he would. Amém? Amen. Então, se ele disse So if he said que ele morreria that he would die pelo pecador, for the sinner devido aos pecados do mundo, ele morreria, because of the sins of the world, he would die. então essa parte So this part também merecia o nosso crédito. also deserved our credit Porque ele disse que ia morrer, because he said ele that morreu.
us to give credit because he said he would die and he died. Ele disse que ressuscitaria He said he would resurrect e ele ressuscitou. and he rose again. E ele disse que morreria por causa dos nossos And he pecados. said he would die for our sins. Então eu também tenho que acreditar nisso. So I must believe. Porque isso também é digno de crédito. I must believe this because this is worthy of credit. E Pedro vai explicando isso para os ouvintes. And Peter is explaining this to the hearers. Explicando que aquele Jesus que há 50 dias antes, Explaining that this Jesus that 50 days before, e é provável, quase 100% de certeza, it's probable, almost 100% certain, que essas pessoas estavam em Jerusalém por That causa these da people permaneceram desde a Páscoa. had remained in Jerusalem since the Passover feast. Então eles estavam na multidão que gritavam, crucificam, So they were crucificam. in the crowd that cried out and yelled, crucify him, crucify. E agora eles já estavam ouvindo sobre a ressurreição de Jesus. And now they were hearing of the resurrection of Jesus, Porque depois nós vamos ler um texto de Paulo. because we're going to read a text from Paul, that Paul Paulo diz que 500 says pessoas that 500 people viram Jesus em were algum eyewitnesses episódio of Jesus at some point or another, one point or another, depois da ressurreição. after the resurrection. Lembra, Jesus ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo. Remember, Jesus for 40 days was appearing and A disappearing. gente já estudou isso. We know that. We Então, studied that. Pedro vai falando, olha, So Jesus Peter is saying, ressuscitou. Jesus rose again. He resurrected. Os milagres deles eram sinais. The miracles that he performed were signs. Ele foi aprovado por Deus He was approved by God e ele ressuscitou. and he rose again. Pedro estava falando àquelas pessoas Peter was speaking to those people para que eles fossem convencidos for them to be convicted que Jesus não era apenas um homem, that Jesus was not merely a man, mas era Deus but was God que se fez carne. who became flesh. E que os milagres que ele operou And the miracles he operated eram sinais da sua divindade. were signs of his divinity. E a sua ressurreição And his resurrection era a prova de que ele era Deus. was his proof, the proof that he was God, that E aí, he's God. gente, e aí sabe o que acontece? And you know what happens? Pedro acusa aquelas pessoas que estavam o ouvindo Peter accuses the very people that were listening to him de terem cometido um assassinato. of having committed a murder. Olha no verso 2:23. Look at verse 23. Somente chapter ele 2, cheio do Espírito Santo podia falar isso. 23. Only being filled with the Holy Spirit could Peter say this. Sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. 2:23. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Ele diz, olha, vocês mataram He says, you killed. por mãos de iníquos, mas Through- vocês pediram, killed crucificam, him. crucificam. By the hands of lawless men. You asked, and you said, crucify him. Mas ele também explica que Deus não foi pego de surpresa, But he explains that God was not caught by que surprise. isso tudo fazia parte da presciência, né, que ele fala aqui, That this was all a part of presciência de God's Deus. pre-science. Tudo estava prescience. dentro de um plano All of it de was remissão in a plan of remission para todos aqueles que creem. for all that believe. Porque Jesus não foi morto porque realmente quiseram matar ele. Jesus wasn't killed because they just wanted to kill him. A Bíblia fala que ele falou assim, ninguém me tira a vida. He said himself, nobody takes my life. Eu tenho autoridade de dar e autoridade de tomar I de have volta. the authority to give and to take it. Este mandamento ele recebi do meu Pai. I received this commandment from Ele my fala, Father. a minha vida eu voluntariamente a dou, He said, my life I voluntarily give para depois tomá-la de volta. or willingly give to take it back again.
Então vamos ver agora o outro verso, o verso que Pedro vai citar, uma passagem de um salmo de Davi. Now, Peter's going to mention a psalm from David. Está no verso 25. It's in verse 25. Esse salmo está em Salmo 16:10. This is found in Psalm 16:10. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. So verse 25 of Acts 2, for David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Vou ler o 27 também. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, com letra maiúscula, veja a corrupção. Verse 27, for you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One, in uppercase, Holy One, see corruption. Então ele está falando assim, olha, Deus não vai permitir So he's saying God will not allow que um cadáver passe pelo processo de decomposição. God will not allow for one cadaver to go through the process of decomposition. O que Pedro está dizendo? Por que ele cita esse texto? Deus traz esse texto para ele na hora da pregação. Why is Peter citing this? Why is God bringing this text to him at the time that he was preaching this? Porque Davi era alguém que o povo ouvinte, né, os judeus, respeitavam muito. David was someone that the Jews respected a great deal. E ele está dizendo assim, olha, até Davi, o rei que vocês respeitam tanto, even David, the king that you honor and respect so much, profetizou sobre Jesus. About Jesus. Ele disse que o Pai, He said that que the Father, Deus, God, não deixaria a alma de Jesus no Seol, no Hades. Would not allow the soul of Jesus to remain in Sheol, in Hades, or in the world of que dead. É o mundo dos mortos. The world of the dead. Que Deus não permitiria que ele passasse pela decomposição. That he would not allow Jesus to go through decomposition. E ele faz esse contraste para convencê-lo sobre a ressurreição de Jesus. To convince them of the resurrection of Jesus. Que era já um evento que aconteceria porque havia sido profetizado antes. That this was an event that had already been prophesied priorly. E que Davi não estava falando de si mesmo. And that David was not speaking of himself. Ele fala assim, olha, a gente sabe que o túmulo de Davi está ali. We know the tomb of Jesus is right there. De Davi. I'm sorry, the tomb of David is right there. Mas o túmulo de Jesus está vazio. But the tomb of Jesus is empty. E o interessante é que ninguém falou assim, nada disso. Vocês roubaram o corpo. What's interesting that nobody says, "Oh, no way, you guys stole the body." Afinal, só tinha 50 dias que tinha acontecido a morte. Jesus had only died about 50 days before this. Ninguém daquela multidão Nobody in that multitude se levantou para fazer alguma objeção to object or make any objection sobre a ressurreição de Jesus. Regarding the resurrection of Jesus. Ele está fazendo então esse contraste. So he's making this contrast para provar que Jesus não ficou no sepulcro. To prove that Jesus did not remain in his tomb. Porque o sepulcro está vazio. Because the tomb is empty. E o texto do Salmo não se referia a Davi. And the text in Psalms does not refer to David. Mas se referia ao próprio Senhor Jesus. But to the Lord Jesus himself. Então, por que eles ficaram quietos? So why were they quiet? Por que eles não fizeram nenhuma objeção sobre a ressurreição? Why they didn't object about the resurrection? Porque eles não podiam negar a verdade. Because they could not deny the truth of what they were hearing. O corpo de Jesus havia se desaparecido. The body of Jesus had disappeared. Porém,
But Mais de 500 pessoas over viram Jesus. 500 people saw Jesus. Está lá em 1 Coríntios 15, 6, Paulo citando. You can find that in 1 Corinthians 15, 6. 6. Depois disso, Jesus, foi visto por mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. After this, he was seen by more than 500 brothers at the same time, Dos quais a maior parte permanece até o presente, mas alguns já dormem. of which the great majority remains till this day, but some are sleeping. Então, quando Paulo se converte, anos depois, So many years later, when Paul converts, alguns até de que tinham visto a ressurreição de Jesus já tinham morrido. some who Somente as had pessoas mais already idosas. seen the resurrection of Jesus resurrected, had already passed away, Ou mesmo por causa de martírio. or some of them were martyred, Mas alguns ainda estavam no tempo de Paulo, but some, even in Paul's day, falando da ressurreição de were Jesus, speaking of the resurrection of Jesus porque eles tinham sido testemunhas oculares. because they had been eyewitnesses. Agora, pensa junto comigo, queridos. But think with me, Já estamos beloved, terminando. we are almost at the end. Se houvesse alguma dúvida sobre a ressurreição de Jesus, If there was any doubt about the resurrection of Jesus, Pedro não teria sido desafiado por alguém daquela multidão? wouldn't Peter have been challenged by someone in the multitude? Alguém não teria se In the levantado crowd, somebody would have risen up e dispersado a and dispersed the multidão, crowd, falando: saying, não, isso é mentira, se "You're vocês lying. inventaram isso. You guys are coming up with this." Jesus foi apenas um cara que falou demais e Jesus mataram was ele. just some dude that just spoke too much and they killed him. Não, que eles ficaram tudo quietinhos. No, beloved, they remained quiet. Porque a ressurreição de Jesus já Because estava the resurrection sendo of falada Jesus por todas as Was províncias. already been spoken of throughout all the provinces. Então, se Jesus So if Jesus foi alguém e é alguém was and is que era someone mais forte do que a who morte is stronger than death, e não só ressuscitou dentre os mortos, and not only rose from the dead, mas antecipadamente ele falou que ia ressuscitar. but priorly he spoke that he would rise up. E ele falou antecipadamente que ele ia morrer pelos nossos pecados. He spoke in advance that he would die for our sins, E ele ressuscitou. and he rose again. A morte não foi mais forte que ele. Death was not more powerful than him. Então, nós podíamos e podemos So we could and we can acreditar na sua divindade. believe in his divinity. Se essa multidão aqui, If this multitude here que ouviu o primeiro sermão that heard the first sermon e que participaram, queridos, And- do sofrimento, dos milagres, and they participated, viram os milagres de Jesus. or rather they saw the miracles of Jesus, A gente vai ver que são 3.000 que se convertem. we see that there were 3,000 that converted. Fora os que não se converteram. Not to mention those who did not convert, Mas também não se levantou para dizer que Jesus não but ressuscitou. also never rose up and objected that Jesus had Vamos risen. falar dos 3.000. Let's talk about the 3,000. Esses 3.000 poderiam alguns terem visto Jesus fazer milagres. Out of these 3,000, some of them could have very well have seen Jesus perform the miracles. Eles viram Jesus morrer na cruz. They saw Jesus die on the cross. Quem sabe alguns deles foi os que gritou, crucifica, crucifica. Perhaps some of them had been among the ones that said, "Crucified, crucified." E agora eles estão tendo a oportunidade de, através da vida de Pedro, And now, through the life of Peter, they have the opportunity ouvir a to explicação, hear the explanation o porquê de tudo isso. of why for all of this. E a prova de que ele ressuscitou. And the proof that he rose again. E por que ele ressuscitou? And why he rose again. Porque os profetas falaram antes. Because the prophet spoke previously, E a ressurreição era uma prova de que
ele morreu pelos nossos pecados. And the resurrection is a proof that he died for our sins. Porque ele é o Deus encarnado. Because he is God in the flesh, God incarnate, E que morreu e ressuscitou. who died and rose again. Então o cristianismo nunca teria passado So Christianity would have never por essa multidão go through this multitude se Jesus não houvesse ressuscitado. had Jesus not raised from the dead, E, risen from the e não dead. houvesse dúvida para aqueles que ouviram Pedro. And if there was any doubts for those who heard Peter. Agora, pensando um pouco nos discípulos, Now, thinking about the disciples, vamos ver a ressurreição na perspectiva dos discípulos de Jesus. let us look at the resurrection in the perspective of the disciples of Jesus. Eles passaram 3 anos seguindo Jesus. They spent 3 years Fielmente. following Jesus faithfully, Eles viram Jesus They saw fazer os Jesus. milagres. performed the miracles. Eles viram Jesus ser preso They saw Jesus get arrested, e be depois arrested, ser morto. and killed. Depois de muito sofrimento, ser morto. After much suffering, Agora they abre saw him João die. 20, João 20, 19. In John, open up in John 20, 20, 19. 19. Olha só como é que eles, depois que Jesus morreu, como é que eles ficaram. Look, after Jesus died, look how they were. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, On the evening of that day, the first day of the week, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Jesus came and stood among them and said to them, peace be with you. Eles estavam com medo de quem? Who they were afraid of? Dos judeus. Of the Jews. Por isso eles fugiram, por isso eles se esconderam. That's why they ran. That's why they hid. Mas agora em Atos dos Apóstolos, But now in Acts of the Apostles, somente 6 semanas depois, only 6 weeks later, eles estão declarando com firmeza e confiança they're declaring with fervor, firmness and trust que and conviction que Jesus havia ressuscitado. that Jesus had risen. Vocês não acham que eles poderiam ter medo de ser mortos? Don't you think they could have been afraid of dying? Vocês não acham que eles também poderiam Don't you think ficar com medo de serem They could have crucificados? been afraid of being crucified. Só que durante esse período, desde o texto aqui, But do dia da the thing is, ressurreição, between this day of the resurrection até o dia do Pentecostes, until the day of Pentecost, eles tiveram 50 they had dias 50 days para ver o Jesus to ressuscitado. see Jesus risen. E eles não podiam negar aquilo que eles estavam vendo, And they tinham could visto not e deny desfrutado. What they had seen Porque Jesus And- comeu and enjoyed, because Jesus ate, para que eles não pensassem front que of era them. um fantasma, so they wouldn't think it was a ghost, uma alma penada. like an apparition. Mas sim o Cristo ressuscitado. But yes, the Christ resurrected. Jesus comeu com eles. Jesus ate with them. Jesus deixou ser tocado Jesus por allowed eles. himself to be touched by them. Algo tão dramático aconteceu e eles viram Something very astounding happened, and they saw it. que eles não tinham como negar. That it was undeniable. E eles To them. falavam mesmo, porque era And verdade, they eles spoke viram. openly because they saw him with their own eyes. Por isso que eles, em uma outra ocasião, eles vão falar, a gente não pode deixar de falar do que vimos e ouvimos. That's why in another occasion they said, we cannot stop talking about what we have seen and heard. Então, o que poderia ter sido mais convincente para aqueles homens? So what could have been more convincing to those men? Além de ter visto Jesus curar e fazer os cegos verem, acalmar a Besides tempestade. Seeing Jesus heal and heal the blind and heal the sick and calm the storm. Na verdade, não é o que Jesus fez, é o que não pôde ser feito. It was not, the truth is, it wasn't what Jesus did, it was what couldn't be done. Ele não pôde permanecer na morte. He couldn't remain in death.
Aleluia. Hallelujah. O que o restante de vida dos discípulos The remaining of the disciples' life, diz para nós sobre a ressurreição de Jesus? what does it speak to us about the resurrection of Jesus? Esses homens, queridos, These men, beloved, passaram o resto da vida they spent the rest of their lives sem buscar conforto, without seeking comforts, sem buscar dinheiro, without seeking money, sendo espancados, being beaten, expulsos, expelled, martirizados martyred. e continuavam falando para as pessoas se arrependerem dos And they kept pecados saying to people, repent of your e sins, crescem em Jesus que ressuscitou and to dos mortos, believe in Jesus who rose from the dead, para provar que ele é Deus to prove that he's God, que morreu para salvar who died o to pecador. save the sinner. Por que que os discípulos fariam isso se não fosse verdade, gente? Why would the disciples do that if it's not true? A maioria das If it pessoas wasn't true. não dá a vida por nenhuma causa. Most people would not give their lives for any cause. Uma mãe pode dar a vida pelo A filho, mom could give her life for her child. talvez o marido pela esposa, a Perhaps esposa, a husband for a wife, or a wife for a husband. mas ninguém dá a vida por uma mentira, But queridos. no one gives their life for a lie. Pessoas dão a vida por coisas que elas acreditam People give their que são life verdadeiras. for things that they believe are true. Mas se Jesus não tivesse morrido, But if Jesus ressuscitado, had not risen from the dead, se eles tivessem pego o corpo de Jesus e escondido, if they had that took the body of Jesus and hidden it, você acredita que 500 pessoas do you think that 500 iam people guardar esse segredo would keep that secret e viver uma mentira, and live a lie custando a própria vida, that would cost their own lives? e que nenhum dentre esses 500, And that none of the ones dia, talvez in the antes de 500, morrer, right before they're dying, poderiam dizer assim, olha, would have said, eu tenho um segredo, I have a secret. a gente escondeu o corpo de We hid Jesus, the isso tudo body é of uma Jesus. mentira. All of this is a lie. Não, queridos, No, eles beloved. morreram, foram They queimados died. vivos, They were burnt eles foram alive. comidos por They were leões, eaten by beasts. e eles continuavam dizendo, lions. Jesus And they ressuscitou, kept saying, Jesus rose ele é again. Deus, He is God. ele morreu pelos He nossos died for our pecados. sins. Amém? Aleluia. Hallelujah. E ele diz assim, Pedro vai falar no verso 34, And Peter says in verse 34, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos o escabelo dos teus pés. he says in verse 34, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. Por que que fala à minha direita? Why does it say at my right hand? Porque depois que Jesus ressuscitou, Because after Jesus rose again, está à direita para os judeus. to be at the right Então, hand mais uma vez, Pedro for the é Jews. lembrado de um texto das Escrituras Once again, Peter is reminded of a text from the scriptures para convencer sua audiência to convince his audience que Jesus é Deus that Jesus is e God que ele morreu pelos nossos and that he pecados. died for our sins. Então, ao lado direito, So- da mão direita, At the right hand é uma posição de igual is a status position of equal status e honra. and honor. Então, Jesus So Jesus está ao lado do is at Pai. the right hand of the Father. E diz assim, até que ele ponha os inimigos como escabelo dos pés. And it says, until I make your enemies your footstool. O que isso significa? What does that mean? Significa uma vitória completa, é como It means a rei complete victory que pisa na cabeça as like do inimigo, a king that steps on the heads of his enemies. enquanto o inimigo está totalmente prostrado As the enemy is just diante desse completely rei. prostrate before, fallen before that king. E quem são esses inimigos? And who are these enemies? São todos que não creem em Deus. All those who do not believe in God. E aí você fala, pastor, eu não sou cristão, You may mas eu say, Pastor, sou neutro. I'm not eu a sou Christian, neutro. I'm neutral. Eu não quero ter religião. I don't want to have a religion. Eu não me oponho a Jesus. I'm not against Jesus, Mas eu também não me oponho a Buda. but eu I'm não not me oponho- against Buddha. Não me oponho a ninguém. I'm not against anybody. O que
você também, sinto te dizer, você também é considerado um inimigo de I'm Deus. sorry to tell you, but you are also considered an Porque- enemy of God. Porque Jesus falou, quem não é por Because mim Jesus said, if you're not, whoever is not for me é contra mim. is against me. E a Bíblia fala que todos que amam o mundo consideram-se inimigos de Deus. And the Bible says that all who love the world consider yourself an enemy of God. E a Bíblia diz que antes nós todos éramos como filhos da ira. And the Bible says that we were all sons of wrath, Filhos da desobediência. sons of disobedience. Então, se você não é por Jesus, So if you're not for Jesus, você está contra ele. you are against him. E ele está contra todos que se rebelaram And he's against all who have rebelled e vivem no pecado. and live in sin. Por isso que Pedro diz, Jesus a quem crucificaste. That's why he says, Peter says, Jesus, whom you crucified. E na verdade, todos nós crucificamos a Jesus. And the truth is, we all have crucified Porque Jesus. ele morreu pelos nossos pecados. Because he died for our sins. E você que se desviou da casa do Senhor. And you who have backslidden Você que from the house of voltou God. à vida de pecado. You who have gone back to the life of Você sin. está crucificando Jesus novamente. You are crucifying Jesus again. É como se você estivesse dizendo, It's as if you were doing this very thing. And morra saying de this. novo, seja crucificado Die de again. novo. Be crucified again. Porque eu estou de Because novo I again vivendo para mim Want to live for e para myself os meus and pecados. for my sins. Então, muitas daquelas pessoas ainda faziam parte dessa multidão que gritou, crucificam. So many of those people were part of the multitude that cried, crucify. E você? And you? Tá na multidão falando crucifica? Are you in the crowd saying crucify? Nessa noite, depois de tudo que eu Tonight, after everything falei, nós vamos terminar that I- por aqui. that I spoke, Semana que vem nós vamos falar a última parte do capítulo 2. we are going to stop here, and next week we're going to conclude the last part of chapter 2. Está vendo quantas coisas lindas a gente pode tirar de um só capítulo? Look how many beautiful things we can take out of just one chapter. Mas eu quero fechar te falando isso. But I want to conclude saying this. Jesus falou que ia morrer. Jesus said he would die. Jesus falou que ele ia morrer pelos nossos He pecados. said he would die for our sins. Ele falou que ele ia ressuscitar. He said he would rise again, E ele ressuscitou. and he rose again. Então você pode acreditar So you can believe que ele morreu pelos seus pecados. that he died for your sins. E se você entregar a sua vida And a that ele, if you give your life to him, aceitar o sacrifício dele na cruz, Receive no his- seu lugar, his sacrifice on the cross in your place, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. you will have your name written in the book of life. E o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os And the mortos power of Holy Spirit who rose Jesus from the dead, vai vir morar dentro de você he will come to live on the inside of you, e vai te dar poder giving you power de também ressuscitar to por uma also nova vida. rise again to a new life, Uma vida que agrada a Deus. a life that pleases God. E quando o fim acontecer, os últimos dias, And in the end days, when it happens, você já tem a vida eterna. you already have eternal life. E mesmo que você já esteja morto, And even if you're already dead, o seu corpo não permanecerá na morte. your body will not remain in death. Porque assim como Jesus ressuscitou Because dentre os mortos, Just as Jesus rose from the dead, e ele é a primícia dos que dormem, and he's the first fruit of them that are asleep. todos que morreram dead. em Cristo Those who died in Christ ressuscitarão para Will viver a rise eternidade com ele. again to live eternity with him. E essa noite você está ouvindo tudo isso And tonight you are listening to para que this você também tenha a chance que aqueles 3.000 pessoas tiveram so that you could have the chance that these 3,000 people had de aceitar que Jesus morreu por você, to accept that Jesus died for you, que ele ressuscitou ao terceiro dia. rose on the third day. E se você receber And if you Ele. receive him, pedindo que ele faça você nascer de novo, asking him to make you
be born again. Você vai começar uma vida ao lado dele. You begin a life E você vai next to começar him. a ter prazer em And agradar you o Senhor. begin to have delight in pleasing E him. é isso que vale a pena, queridos. And that's what's worthwhile, Porque beloved. todo o resto vai passar. Because everything else will pass. E nós vimos que o mundo And we saw that the world está indo is- numa direção is going in a direction para a destruição. towards destruction. Porque esse mundo vai acabar, Because queridos. this Vai world passar. will pass, will come to an E end. haverá um novo céu e uma And nova there will be a terra. new earth, a new heaven. Mas só desfrutarão disso And the only people who will enjoy the new heaven and the new earth, quem aceitou o sacrifício de Jesus na cruz. those who accepted the sacrifice of Jesus on the cross, E aceitou e acredita na sua ressurreição. accepted and believe in his resurrection, E entregou a sua vida and has given his life para que ele seja o Senhor dela. and his or her life so that Jesus can be your Lord. Amém? Amen. E eu quero terminar por aqui, And I want to conclude here perguntando a você: asking you, você quer aceitar Jesus do you como want seu to Salvador? accept Jesus as your Lord? Você and quer Savior? entregar a sua vida a Ele Do you want to give your life to him? e dizer: Senhor, me salva, Saying, Lord, save me. se revela para mim, Reveal yourself eu to me. quero te conhecer, I want to know you. perdoa os meus pecados, Forgive my sins. escreve o meu nome no livro da vida, Write my name in the book of life. me dê uma nova história. Give me a new history. E você que se desviou, And if you have backslidden, Jesus continua te amando da mesma forma. Jesus still loves you the same way. E Ele continua esperando que você volte-se para Ele. And he's still wanting you to return to him. Mesmo que você esteja distantes e Even if distantes you're dele. very, very far away from him. Basta um passo One step is enough. e já é suficiente para Ele se achegar a você. One step toward him is enough for him to come close to E you voltar a estar pertinho de você. and to once again be near you. Amém, queridos? Amen. Vamos orar? Let's pray. Can you pray, honey? You want to say something? No, that's okay. Okay. Let's pray. So if you just heard what was said, so if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Se Savior, você ouviu o que foi dito, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, you can pray this prayer você pode orar essa oração from your heart and do believe seu coração, acreditando Jesus que Jesus died for your sins morreu pelos seus and rose pecados again on the e third Ele day. ressuscitou novamente ao You terceiro repent dia. of your sins and Se, you give your life se to Him. arrependa dos seus pecados, deixe sua vida e dê sua vida a Ele. Let's pray. Vamos orar. Repeat with me then. Repete comigo Father, in então. the name of Pai, em Jesus, nome de Jesus. God, I recognize I'm a Deus, eu sinner, reconheço que eu sou um pecador, that I've broken your commandments, que eu quebrei os teus mandamentos and that I am deserving e que eu mereço death and condemnation. morte e condenação. But I turn to you right Mas eu now. me volto para ti agora. I put my faith in the Eu Lord coloco Jesus minha fé no Senhor Jesus and His sacrifice e on the no cross seu for me. sacrifício na cruz por mim. I repent of my sin Eu me arrependo dos meus pecados and I give you my life. e eu entrego a minha vida. Forgive me, Lord. Me perdoa, Senhor. Write my name in the book of life Escreve o meu nome no livro da vida and give me new e life. me dê uma nova Make me a vida. new creation. Me faz uma nova criatura. I give you my life. Eu te dou a minha vida. In Jesus' Em nome name. de Jesus. Amém. And you can just pray that prayer E você pode orar essa and oração pray from the heart. e orar do coração. If you believe, with your mouth you E confess, se com a sua boca você confessar and with your heart you e believe com o seu coração você acreditar that Jesus died for your que sins Jesus morreu pelos seus and pecados rose again, e ressuscitou, you are a child of God. você é um filho de Deus. Amen. Amém? Amen. E você que já é cristão, If you are already a Christian, você precisa dominar esses assuntos para você explicar a outros. you have to really be well acquainted with the subject so you can teach others. Porque assim como Pedro ganhou 3.000 almas, Because just as Peter won
3,000 souls Deus in one quer que day. você ganhe God também wants muitas you almas para Jesus, to win many souls to pregando Jesus, esse evangelho, preaching this gospel, que Jesus é Deus, that Jesus is que Ele God, morreu pelos nossos that He pecados died for our sins, e Ele ressuscitou ao and He terceiro dia. rose on the third E que day, Ele vai voltar novamente and that He will return para once buscar again a sua igreja to take His church e para julgar o mundo. and to judge the world. Amém? Amen. Em nome de Jesus. God bless you Amém. Deus greatly. abençoe muitíssimo. God bless you Amém. greatly.